Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração que é o bolo com o tema da Minnie. Então vamos lá, gente. Eu tenho aí um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 14 centímetros de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha, desse jeito mesmo, tá, gente? Ela fica douradinha por fora e bem clarinha por dentro. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal. O recheio desse bolo foi de beijinho de coco e brigadeiro, tá? Então, como de costume, comecei aí batendo meu chantilly em ponto bem firme, ponto bem poroso, e vou começar a fazer a pré-camada no meu bolo, tá? Se você tem um pouquinho de dificuldade de bater o seu chantilly em ponto bem firme, bem poroso, a gente já tem um videozinho aqui no canal batendo esse chantilly Amélia, dessa marca Amélia, com a batedeira planetária e também com a batedeira de mão, tá? O vídeo tá bem legal e vale muito a pena assistir até o final, porque tá com bastante dica legal, tá? E eu comecei aí, né, bati meu chantilly em ponto bem firme e comecei a fazer a pré-camada no meu bolo, tá? Pra que serve essa pré-camada, Claudinha? Então, essa pré-camada, ela serve para segurar todas as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos, tirar algumas imperfeições. Gente, para quem é iniciante, é muito bom você começar, né, o seu bolo fazendo a pré-camada, porque ela te auxilia para deixar ele bem retinho, e com a prática, né, a gente vai pegando melhor como alisar o bolo. Então você acaba praticando aí o alisamento do seu bolo para deixar ele bem retinho, para deixar, né, ele sem buraquinhos, e você acaba aí é como se fosse um treinamento, gente. É muito bom você aplicar a pré-camada, sem contar que também evita, né, de trazer bolhas de ar para o seu bolo. Na sequência, né, que você coloca aí um chantilly mais hidratado, né, mais molinho, ele acaba usando para selar também, né? Você sela essa pré-camada no seu bolo, que é esse chantilly bem batido, faz ali a pré-camada. E o chantilly hidratado, essa pré-camada, ela acaba servindo como uma colinha, né? Porque já aconteceu isso com você, de você aplicar o seu chantilly no bolo e se desprender, né? Se soltar ou criar bastante bolha de ar. Então, aí é desse jeitinho que eu faço para evitar, né, esses probleminhas aí que acontece sem a pré-camada, tá bom? Então, apliquei toda a pré-camada no meu bolo, tirei todo o excesso, selando também essa pré-camada no bolo, tirei todo o excesso, tanto das quinas quanto das laterais, e agora eu vou hidratar o meu chantilly. Gente, eu vou falar uma coisa muito importante que tá acontecendo comigo, né? Assim, eu tô numa semana bastante agitada, bastante complicada. Eu não tive tempo de sair para comprar material ainda, né? Então eu tô utilizando o material que eu tô comprando, que eu tô pegando minhas encomendas, são daqui de pertinho de casa mesmo, né? Dos supermercados daqui de pertinho de casa. E inclusive esse corante é um corante, né, que eu não tinha, não sabia que eu não tinha o corante rosa. Meu esposo foi no domingo, né? Meu esposo acabou indo na única lojinha que tinha aqui que vendia essas coisas, né? Acabou trazendo aí o chantilly dessa marca. Foi a primeira vez que o chantilly não, gente, o corante é dessa marca. Esse foi o rosa intenso, né? Então eu coloquei algumas gotinhas para poder ficar esse rosa bem clarinho. Porém, a foto inspiração que a cliente tinha me mandado, o bolo, era um rosa um pouquinho mais escuro, não era tão claro assim não. Mas esse corante em gel rosa que a gente comprou, ele tava muito grosso, né? Então, como eu não tenho o hábito de estar usando essas outras marcas de corante, eu sempre utilizo aqui o corante da Fab e o corante da marca da Mago, né? Porque é um corante que eu já conheço, né? E gosto de fazer, tá? Porém, o que tá acontecendo? Algumas vezes, né, aconteceu, acho que com esse bolo foi a terceira vez que aconteceu isso. Eu hidrato o meu chantilly, gente, com leite condensado.
ele me traz estabilidade, ele deixa o meu chantilly aveludado, ele não deixa o meu chantilly, ele deixa meu chantilly bem cremoso, né? Então a cliente me pediu esse bolo para 11 horas da manhã. Porém, teve imprevisto lá, né? E ela só conseguiu vir buscar esse bolo por volta de 2 horas da tarde. Mas vocês perceberam que eu hidratei com leite. Porque quem já segue, quem já acompanha a gente aqui no canal, sabe que eu gosto de hidratar o meu chantilly com leite condensado, mas eu também indico, né, hidratar com leite, que dá super certo. Que dá certo também, né? Igual esse daí eu hidratei com leite. Porém, gente, já é o terceiro bolo que eu coloco na geladeira para guardar o cliente. E o bolo me apresenta, quando eu tiro ele da geladeira já prontinho, ele me apresenta rachaduras, né? Então, esse bolo, assim que a cliente veio buscar, já no portão, né? Eu costumo fazer todos do mesmo jeitinho que eu faço, tá? Eu hidrato com leite condensado, o cliente pode marcar para 1 da tarde e chegar aqui 10 horas da noite, que eu hidratando com leite condensado, eu tenho a segurança, o bolo não racha, gente, não acontece. E como eu tô nessa semana aí atarefada, meu sobrinho estava internado, uma confusão danada, né, por aqui, eu não tive tempo de comprar um pouquinho a mais, né, porque eu também não trabalho com estoque. Então, não tive tempo de comprar um pouquinho de material a mais, até mesmo para eu estar hidratando o chantilly, e comecei a hidratar ele com leite, porque dá certo também. Porém, gente, sempre que eu hidrato o meu chantilly com leite e eu coloco na geladeira aguardando o cliente, sempre tá tendo rachadura. Sempre, em todos eles, né? Eu não consegui gravar aqui para vocês porque como que ficou. Porque o cliente já estava aqui no portão, eu pensei até que estava de Uber, ainda bem, né, que não estava de carro de aplicativo. Ela veio com que ela ia levar esse bolo transporte para longe. Quando eu peguei o bolo na geladeira, eu percebi que estava com bastante rachadura, né? E falei para ela guardar um pouquinho, porque eu ia ter que consertar ali o bolo. Não por dentro do bolo em si, tá, gente? Por fora mesmo, esse chantilly hidratado com leite, e se eu colocar ele na geladeira, se eu fizer ele, né, aguardar o cliente chegar, colocar ele na geladeira, gente, se eu não me engano, de 3 a 4 bolos eu tô tendo essa dor de cabeça de pegar o bolo na geladeira para entregar para o cliente e o bolo tá rachado, né? Eu já tinha acontecido isso antes, eu já tinha trago o videozinho, porque também já tem videozinho aqui no canal, né, falando aí, mostrando um bolo, o que aconteceu, só que ele ficou assim de um dia para o outro na geladeira, então eu entendi que rachava mesmo. Só que esse daí ele ficou apenas algumas horas, gente, mais ou menos umas 2, 3, 4 horas foi o suficiente para ter rachaduras enormes no meu chantilly, tá? Então eu expliquei para ela, pedi para ela guardar 10 minutinhos, eu tive que refazer esse bolo todo de novo, no caso, né, essa decoração toda novamente, tá? Então, assim, eu vou procurar me programar mais, porque é bastante difícil, gente, quando a gente não se programa, né, com material, com essas coisas, assim, porque eu também não trabalho com sinal, eu não trabalho com pronta entrega, né? E essa cliente é uma cliente já antiga, mas que acabou decidiu de última hora fazer o bolinho, né, para a filhinha dela, que ela não ia fazer, ela ia deixar para a próxima semana. Mas aí, enfim, gente, aconteceu isso. Então, daqui para frente eu vou me programar mais um pouquinho para tentar o máximo possível não hidratar o meu chantilly com leite mais, tá? Nem com leite, nem com água. Gente, dá para hidratar? Dá para hidratar, mas se eu for ficar aguardando o cliente para buscar o bolo, né, e o cliente demorar mais um pouquinho e eu ter que colocar ele ali na geladeira, independente da temperatura da minha geladeira, porque a geladeira é a geladeira de casa também, como eu não trabalho assim com pronta entrega, eu não fico nem muito tempo assim aguardando o cliente vir buscar o bolo, porque geralmente só quando tem algum imprevisto mesmo, porque quando eu aviso meu cliente que já tá pronto, ele já vem, né? Então, assim,
daqui pra frente eu vou me organizar, né, para não faltar mais, porque é muito pouquinho leite condensado que a gente usa para hidratar o chantilly, né? E eu de teimosia já, acho que pela quarta vez aconteceu isso, tá, gente? Então, de hoje em diante eu tenho já alguns vídeos aqui na minha galeria falando e hidratando o meu chantilly com leite, mas insisti, mesmo o errado ainda insisti, né? Bati na mesma tecla. E enfim, gente, eu precisei ter a certeza com os meus bolos, tá, gente? É de pessoa por pessoa, mas com os meus bolos eu tive a certeza que eu hidratando o meu chantilly Amélia com leite não está dando certo, pelo menos para mim, tá, gente? Justamente por conta disso que ele racha bastante. Então, para mim, pelo menos, não tá dando certo. Então, daqui para frente, vou passar, né? Vou jogar aqui no canal alguns vídeos que eu tenho ainda hidratando com leite, mas para não acontecer, né, a mesma coisa, a mesma situação com vocês, então procura aí deixar uma caixinha de leite condensado já separadinha, porque é bem pouquinho que a gente utiliza, tá bom? E a gente vai começar aí a hidratar o nosso bolo com leite condensado, né? O nosso chantilly com leite condensado. Gente, falei pra caramba, né? Mas assim ficou a decoração de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E um beijo, até o próximo vídeo.